uma coisa que aconteceu que é sensacional é que nós temos imagens do lifestyle do gabinete das assessores da Aniele. Tá lá no clube já estamos disponibilizando, mostrando um estilo de vida que não bate muito com o discurso. Vocês podem imaginar o estilo de vida, mas a curtição dessas moças, o estilo de curtição, não é exatamente muito, vamos dizer, coerente com o que foi dito pela assessora. E não é só ela, são outras. Outras assessores que nós também levantamos, que também têm declarações racistas em redes sociais. Ou seja, tá? Acabamos, assim, cutucou um negócio, acabou descobrindo um negócio muito maior. Que me parece ser, assim, o bonde das deslumbradas. As deslumbradas que gostam de xingar branco em rede social, parece que não pode ver, assim, uma Europa que já fica tarada. Europa! Meus amigos, o bonde Daniele sem freio aí. Esse debate se transformou numa discussão sobre existe racismo reverso, que ele vem com esse termo, racismo reverso, que não existe preconceito contra branco, inclusive contra paulista, né? Nós precisamos entender aqui, você que é especialista no tema, você vive debatendo isso, você é um dos melhores produtores de conteúdo hoje do Brasil sobre esse tipo de tema. Como você qualificaria as agressões feitas pela assessora? E qual tipo de enquadramento deveria haver, não só com ela, mas com o ministério dela? É um verdadeiro fiasco, porque o que aconteceu nessa situação, e eu imagino que não somente a própria ministra, mas também como todo o governo Lula, toda a sua base de apoiadores devem estar muito acuados, porque se revelou a partir deste pronunciamento da assessora Marcele Decoté, né? Eu achei lindo, né? Que ela odeia brancos, mas tem o sobrenome Decoté. Eu imagino que esse Decoté não seja de uma tribo da Zâmbia, né? Eu imagino que esse Decoté também seja de um povo europeu, o mesmo povo europeu que ela acusou os paulistas de forma denotativa e que, infelizmente, grande parte da imprensa tá passando um pano para aquilo que de fato é. Eu não vi nenhum veículo da imprensa até o momento dizer é racismo. O que foi realizado pela assessora de Daniele Franco foi claramente uma ofensa racista. Racismo, que hoje no Brasil é um crime inafiançável. Então a gente tem que dar nome aos bois de acordo com aquilo que de fato aconteceu. Isso não acontece. Mas voltando para a pauta, Renan, esse racismo que sempre existiu por parte da esquerda, esse racismo positivo, e é dessa forma que eles tratam, cabe ressaltar que aqui no próprio livro do Silvio Almeida, sobre o racismo estrutural, ele usa o termo de discriminação positiva. E é a partir dessa discriminação positiva, ou seja, aquele racismo do bem, aquele racismo que é permitido, aquele racismo que é legalizado, ou seja, você olha para a sociedade brasileira, a partir de um recorte progressista, olha algumas injustiças sociais, aplica a essas injustiças uma análise unicausal, ou seja, todas as mazelas sociais decorrem de uma questão de raça no Brasil, que é algo totalmente errado, algo totalmente falho, algo totalmente superficial e desconexo da nossa realidade, e a partir daí tu diz, mas isso vale uma discriminação positiva, isso vale um racismo do bem. Só que esse racismo do bem não é tratado por parte da esquerda, né? Muitas vezes dito como justiça social ou outras terminologias que muitas vezes a gente confunde como se fosse algo válido para o debate público, mas que na verdade são tão racismo quanto qualquer outra coisa, né? Bom, o primeiro ponto, na minha opinião, é o deslumbre, que é muito típico de quem nunca ocupou cargo público, de quem pegou o elevador, saiu de lá de baixo e chegou lá em cima. Então a Janja é um caso. Nós cansamos já de ver toda a story deslumbrada com um avião oficial, com a oportunidade de andar ali, né, perto do poder, com todo mundo paparicando, fazendo compras. E a Aniele Franco, a ministra, é o mesmo caso. Qual é a trajetória dela? Que cargo público ocupou antes? Na verdade, a questão dela é a proximidade com a Marielle, que foi vereadora aqui no Rio de Janeiro, e aí jogam ela lá em cima e tá completamente deslumbrada. E você vê isso pelos stories, lá dentro do avião, fazendo brincadeirinha, zoando. E aí, inclusive, ela se confunde. Em horas ela diz que não pode ser julgada porque estava num tom informal. Em outros ela diz que não pode ser julgada porque era um evento institucional do Ministério e que estavam questionando o trabalho dela. Então a primeira crítica evidente é esse deslumbre de quem subiu o elevador, passou por cima de todas as etapas da política e está onde não deveria estar. E o outro é essa coisa do pessoal carioca, né? O Rio de Janeiro é o berço desse identitarismo universitário, então essa esquerda radical que pauta tudo em cima da ciranda, boa parte do tempo não fala dos trabalhadores de verdade, daquilo que os trabalhadores sofrem, têm como demandas, querem falar
99% do tempo, de gênero, cor, raça, né? E a Aniele vem dessa escola e não surpreende, então, que ela se cerca dessas pessoas que não são capazes de formular o mínimo de reflexão, nada elaborado, né? O story ridículo da mulher, da assessora dela, mostra isso, atacar a torcida de São Paulo, atacar os paulistas, né? O racismo evidente da forma como ela julga os brancos. Ela se cercou dessa galera que eu vi muitos na minha época de movimento estudantil. Você pega um DCE de Universidade do Rio de Janeiro e, infelizmente, ele é formado por esse modelo de pensamento, que aqui no Rio de Janeiro, muito triste, mas é muito forte. Maravilhoso! Passando agora, virei o Cebolinha, né? Passando agora a bola pro Renatão. Obrigado, Lenan. Obrigado. Eu posso fazer um adendo na fala do Jota, que ontem, inclusive, a gente discutiu isso daí no grupo aqui do MBL, que eu rememorei um artigo do Antônio Risério, que gerou muita polêmica esse ano, vocês devem lembrar. O Antônio Risério é um sociólogo, né, de esquerda, e escreveu um artigo na Folha de São Paulo falando sobre racismo reverso. E assim, ele foi achincalhado ao ponto de que pediam pro artigo dele sair do ar. Basicamente, ele tinha que ser censurado por defender aquela opinião. E muita gente foi ao Twitter, né, alguns até que se dizem ali, oposição ao PT, etc., falar de, nossa, o MBL está falando de um racismo reverso, né, isso daí não existe, etc. Então, eu fico aqui, eu dou a recomendação, a sugestão para vocês relerem esse artigo do Antônio Risério, porque nesse texto ele trata de vários casos de racismo de negros contra brancos, tá? Como, por exemplo, quando um grupo de adolescentes do movimento negro vai lá nos Estados Unidos, em Washington, diz: nós vamos matar todos os brancos. Se isso não é um tipo de discriminação, eu não sei mais o que é, né? E, além do mais, pela própria etimologia da palavra, né, racismo, né, se trata ali tal do preconceito entre com uma raça diferente, e não necessariamente do branco contra o negro, né? Aliás, isso também parte de uma premissa marxista, de que como os negros seriam ali um povo oprimido, né, seriam mais oprimidos, etc., eles não disporiam das ferramentas necessárias para se tornarem opressores ou, portanto, para repetir o racismo contra outra raça, o que é uma falácia, né? E aliás, isso acontece em diversas outras, com diversos outros povos que, em determinados momentos da história, estiveram em papel de oprimidos ou de opressores. Então, essa é uma abordagem que eu vejo aí que tá rolando agora no Twitter, né, por alguns outros perfis, dizendo: nossa, o MBL tá tratando desse tema, não existe uma xenofobia contra paulistas. Ora, quando uma cidadã, como essa assessora Daniele Franco, vai dentro do estádio Morumbi e diz que ali só estão pessoas que não cantam, né, portanto que não tem familiaridade com o estilo de futebol brasileiro, não gritam, etc., e que são tudo pauliste, safade, ora, ela obviamente está fazendo ali um julgamento coletivo que é predeterminado por onde aquelas pessoas nasceram no estado de São Paulo. Ora, se isso não é caso de racismo ou de xenofobia apenas porque foi contra paulista ou contra branco, então eu não sei mais o que é, né? É óbvio que é preconceito de ordem racial. E óbvio que é um ataque de ordem racial. E é óbvio que é um ataque de ordem regional. Portanto, podemos fazer uma comparação aí com xenofobia. Sim. E é um preconceito, e antes de tudo, é um desrespeito. E uma pessoa que ocupa um cargo público, sendo ela em si uma indicação política, a ação desrespeitosa dela tem reflexo. Não à toa caiu. Só que ela caiu pra salvar a Aniele. E essa é a real. Quem tá sob pressão é a Aniele Franco, que já estava sob pressão antes. E eles imaginam que eles vão desanuviar, eles vão diminuir um pouco ali a panela de pressão, se baseando na ideia de, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Fica o dedo da Aniele ali, mas sai o anel, que é a assessora. O problema, e assim, o MBL primeiro tá soltando no clube. Então, se você tá no clube, primeiro no clube, o MBL tá com imagens e com declarações de outros membros do ministério da Aniele, tão racistas quanto a assessora Marcela Decoté, e fotos delas com seu lifestyle muito específico. Parece que tem uma turma que gosta de viajar pelo mundo, pela Europa, basicamente em países de branques e de europeus safades, curtindo a vida doidado. Ministério da Igualdade Racional, Day Off. Ali, é incrível, uma curtição assim, linda. Curtindo com o nosso dinheiro em viagens oficiais, elas supostamente estavam trabalhando. As imagens são todas de curtição, muita curtição, pouco trabalho, combinado com declarações racistas. E é a Marcele no meio. Tá tudo no Clube MBL, tá? A apuração do Clube MBL e depois
tá? Se Deus quiser. E são perfis fechados, né? Perfis Renan, fechados. A gente fez pessoas. um trabalho bem... aquele trabalho creme que serve pra irritar a nossa deliciosa esquerda brasileira. Aliás, parabéns a todos que participaram das ações que levaram a isso. A Aniele precisa cair. Essa é a real. A Aniele Franco precisa cair. E na verdade, sabe, não sou eu nem falo. No fundo, o Lula, que é um animal político muito mais experimentado do que todos nós aqui, sabe muito bem que tanto ela quanto o Silvio Almeida se tornaram um problemaço pra ele. Ele só tem problema com esses caras. Do Ministério do Silvio Almeida saiu aquele negócio do banheiro. Agora a assessora xinga basicamente 1/4 da população brasileira. Se for contar o estado de São Paulo. E ela xinga basicamente 40% da população brasileira, se for contar branco. Só ali. E a terceira maior torcida de time de futebol do Brasil. Qual? Se o Lula é um animal político, pra ele tá olhando e falando, mas por que você tá me botando nefa? Eu já tô cheio de problema. Um governo que tem como lema união e reconstrução também, né? Então, um governo que é oposição, nós batemos muito e trouxemos a realidade para a população dizendo que esse discurso de união que existia do governo Lula era uma balela, chegar e ter um duro ataque desse apelando para um conflito racial, mostrando para a população aquilo que de fato quer trazer, é muito perigoso. Eu queria só fazer um comentário, porque ontem eu discuti essa questão com o Ricardo, algo que o Pedro também trouxe na fala dele, justamente sobre esse deslumbre e como isso impactava a população. Então, eu até trouxe um exemplo bem factível. Imagina se eu fosse uma mulher negra da periferia, gorda, etc., com filhos, com netos, e me deparasse com a fala da Aniele, com o vídeo da Aniele. Então, esteticamente, aquele vídeo já causa incômodo. Por quê? Porque ainda que o governo Lula, e falo isso de todo o ecossistema que envolve o governo Lula, principalmente o ecossistema ideológico, que se vende como discurso que representa os trabalhadores, que representa os mais pobres, que representa os negros, que representa a periferia, que representa o PPP, né, o preto, o pobre, né, o periférico. Que olha aquele tipo de vídeo, passa a ver a Aniele, que até então entra como uma representante dessa população e vê que ela não é mais uma de nós. E se a população negra, pobre, periférica, olha pra Aniele e vê, olha só, fomos traídos, isso, querendo ou não, passa por impactar no governo Lula. Então, o fato do Lula da Aniele ter feito com a Decoté, jogado ela aos leões, bem nesse esquema de anéis e dedos, como o Renan trouxe, é justamente uma forma de exemplificar como as pessoas quando assumem o poder, se comportam. Cabe ressaltar aqui que eu dei uma olhada no Ministério da Igualdade Racial, porque até então eu te juro que eu não sabia o que eles faziam, e realmente eles não fazem nada, né? Porque eu pesquisei, e tem uns poucos programas que eles fazem, é o programa Juventude Negra Viva, tá? Que é justamente um programa que eles buscam capacitar profissionalmente mais jovens negros, dar mais oportunidade de emprego. Então nós temos uma ministra que na primeira oportunidade que tem, que hoje o único programa que ela tem é o Juventude Negra Viva, queima uma jovem negra e viva pra tentar salvar sua própria pele. Isso é muito curioso, né? E agora um break news, aqui um furo de reportagem que eu tive. Há umas 2 horas eu estive em contato com uma amiga minha que já foi da CEPIR, né? Já teve um contato muito grande na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que ela me trouxe algumas denúncias sobre a ministra Aniele Franco, principalmente acerca da dificuldade que o Ministério da Aniele está tendo de realizar o repasse aos estados e aos municípios na tentativa de descentralizar políticas públicas que buscam promover igualdade racial. Ou seja, nós temos uma ministra que hoje está fazendo um tour, um rolezinho nos estádios do Brasil buscando combater o tal racismo no esporte, dando prioridade a uma agenda que ela vai para assinar documento e não promover sequer um programa factível, sequer ter uma entrega bem destinada em relação ao próprio combate do racismo no esporte, e que não está cumprindo o principal papel do Ministério da Igualdade Racial, que é repassar e descentralizar a execução dessas políticas, né? O que eu particularmente achei gravíssimo quando soube. Mas gestão, essa turma não anda muito. Deixa eu fazer uma pergunta pro Pedro. Pedro, em termos, assim, o grupo político da Aniele, e a galera precisa entender um pouco isso, que é, no fundo, o grupo político, me parece, do PSOL ali, né? Não sei se isso já foi, vamos dizer, fagocitado pelo PT. Onde esses caras têm voto e com quem essa turma ressoa? Tirando, não quero entrar no meme da Complexo da Maré, eu quero real. Quem ressoa, você precisa explicar pro Brasil, porque essa turma surgiu ali do espólio da Marielle, né? Como é que... Onde tem voto, onde ressoa, quem é a turma dessa galera?
Na verdade, mesmo antes da Marielle, o PSOL já era muito forte aqui no Rio de Janeiro e não foi fagocitado pelo PT. Hoje mesmo aqui na Câmara de Vereadores do Rio, são 7 vereadores do PSOL, olha isso, 7 vereadores do PSOL. Né? Na eleição saiu com as maiores bancadas, 3 partidos fizeram 7, ninguém fez 8, o PSOL estava lá, e o PT fez 3. Então o PSOL é mais do que o dobro, né, do que o PT aqui na cidade do Rio de Janeiro, no momento que o PT tinha crescido. Você pega o último mandato, na verdade que tinha 1 vereador do PT e 5, 6 do PSOL. E aí vai muito de uma trajetória do Rio de Janeiro, for lembrar, quando o PSOL, né, sai lá a costela do PT e racha, o Chico Alencar, que era deputado federal pelo PT, ele é do Rio de Janeiro. Né? O Freixo, que foi um dos grandes nomes nacionais do PSOL durante muito tempo, ele é do Rio de Janeiro. Então boa parte do PSOL é do Rio, e faz muito sentido por essa característica que o Rio tem, né, do progressismo cultural, que é muito forte aqui. Esse berço universitário, pensar que no Rio você tem o FRJ, o UERJ, Unirio, UF, de universidades públicas e a rural ainda, isso tudo basicamente dentro ou no entorno da cidade do Rio de Janeiro. Né? E aí o movimento estudantil, essa galera da esquerda cirandeira que se cria em universidade e do meio acadêmico acaba sendo muito forte aqui, e com o caso da Marielle, explode esse lado do PSOL, essa ala que envolve a Aniele, que tem a retórica de ser da favela, da comunidade, mas quando você olha no voto, eu já fiz esse trabalho de ver os bairros, é votado majoritariamente pela zona sul do Rio de Janeiro, na classe média para cima, sobretudo na classe alta. Então é um modelo que bomba nos jantares da zona sul, mas diz que tem voto na favela. Mas quando você olha na zona eleitoral, é uma grande mentira. Mas o pessoal precisou fazer isso porque quando você olhava, os vereadores, os deputados eram basicamente brancos, homens, falando sobre todas essas pautas de gênero e cor, e ficava muito incoerente. E acabou que boa parte da militância abraçou esses nomes que vêm com esse discurso, mas na hora do voto, insisto, o voto é majoritariamente da zona sul do Rio de Janeiro, das universidades, de quem tem dinheiro. Quando você vai para os bairros mais pobres, não tem. Então é dinheiro, voto branco. Deixa eu entender aqui. É dinheiro e voto branco, bairro branco e viagem. O verdadeiro Tour de Blonde, que é o que essas moças vão fazendo pela Europa, tem um contexto assim, a delícia branca. Eu quero saber, Renato, tem ONG de branco, rico, europeu e americano financiando essa história? Ou estou viajando na maionese? Às vezes estou sendo racista aqui. Renan, vamos ser sinceros aqui. Primeiro, vou separar em 3 pontos. Primeiro, para que serve a Aniele Franco? Né? Qual que é o mérito da Aniele Franco para assumir um ministério de Estado no Brasil? Absolutamente nenhum. Ela tá lá porque é irmã de uma pessoa que foi assassinada. Essa que é a verdade. Número 2, o Jota falou aqui sobre para que serve o Ministério da Igualdade Racial. Eu vou te dar um dado. O Ministério da Igualdade Racial, Renan, ele tem um orçamento de 73 milhões de reais. Sabe o que é isso? Nada. Sabe o que é isso? Isso é menos do que a Open Society do Jorge Soros usou para financiar o Instituto Marielle com 10 milhões de dólares. Então repara só, o Instituto Marielle tem mais dinheiro do que o orçamento do Ministério da Igualdade Racial. Então fica muito claro aqui a que tipo de agenda que as pessoas como a Aniele Franco, Silvio Almeida, Marina Silva, que tipo de agenda que elas estão, né, atendendo. Então, do meu ponto de vista, não basta só a Aniele Franco ser demitida. Esse ministério precisa ser fechado. O ministério, assim, a gente não viu nenhuma grande... Esse assunto tá em voga e a gente não viu nenhuma grande política pública apresentando resultados aqui e ali. Na verdade, a gente só vê tentativa de geração de conflito, né? E essa geração de conflito ela vai aumentando. Me parece que isso tem um viés eleitoral. E ele é um viés eleitoral muito específico. Como o Pedro demonstrou, é um viés que ajuda bastante candidatos para legislativo, então o PSOL faz bancada, mas candidatos para executivo começam a fugir. Não à toa, não só o Lula não gosta, mas reparem o Boulos. Cadê o Boulos aqui, extremamente solidário? Boulos quietinho, porque ele sabe que essa história é muito ruim. O cara quer ser prefeito de São Paulo, vai ter que lidar com isso aí, é treta. Deixa eu falar um negócio, galera, tá? O formato desse programa é novo. E tá começando bem, eu tô adorando o programa hoje. Vocês três, sim, estão sensacionais, estão de parabéns. Já estamos com 2.200 pessoas em 23 minutos. Então se a galera der like na live, tem 1.100 likes. Se a gente ir pra uns 1.700, 1.800 likes, vamos passar 2.500, vamos ir pra 3.000 pessoas ao vivo aqui simultâneo, tá? Então a fórmula tá funcionando. Comentem aqui se vocês estão gostando do programa. Eu tô achando, plau, tá, assim, tá parecendo...
Eu ia dizer que parecia o Barcelona do Guardiola, mas enfim, só me traz memórias estranhas. Enfim. Parece o Vasco do Payet. Agora tá ganhando ali, né? É a terceira ou quarta seguida? É a terceira seguida. É a terceira? Não, quarta agora, quarta seguida. Ganhamos do Fluminense, Curitiba, América e. Qual o jogo anterior? Esqueci agora, eu tô ficando maluco. Tô ficando doidão. Não, acho que é a terceira seguida. É, rapaz, tá. Mas, ó, 5x1 no Curitiba, 4x2 no Fluminense. Não, vitórias consistentes. Pois é. Será que tem como a gente mostrar? Posso sugerir? Mostrar eventualmente alguma coisa que tem no Clube MBL sobre as assessoras da Aniele? Que aquele conteúdo tá demais, cara. Tá, só eu quero uma fotinho. Pede lá pro Riso a fotinho do só. pastel de Belém. Só a fotinho Tem do pastel. pastelzinho de Belém? Tem em Lisboa. Safado. Safade, europeu safade.